No vídeo de hoje, na videoaula de hoje, eu vou trazer aqui o seguinte tema, como prometido no vídeo anterior: a disciplina de português e o tema gênero textual, que é o assunto da primeira unidade do 8º ano do ensino fundamental. Então eu vou estar aqui fazendo uma videoaula sobre esse assunto. Vamos lá. Gêneros textuais. Conceito. O que é gênero textual? Gênero textual são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Bom, mais na frente a gente vai poder observar que o gênero textual pode ser uma bula de remédio, uma receita, conto, ou seja, é uma função social específica em situações cotidianas e comunicação. Vamos lá. Para características. Cada gênero textual tem o seu próprio estilo e pode ser diferenciado dos demais por meio de suas características. Algumas das características que determinam o gênero textual são o assunto, o papel dos interlocutores e a situação. Então, como mostra aqui que cada gênero textual tem seu próprio estilo e pode ser diferenciado dos demais por meio de suas características. Ou seja, um gênero textual pode ser diferenciado por começar com introdução, desenvolvimento e conclusão, que no caso é o gênero textual descritivo, que a gente vai ver mais na frente. Algumas das características que determinam o gênero textual são o assunto, o papel dos interlocutores e a situação. Então, vamos lá. Agora, quais são os tipos de gênero textual? Temos o gênero narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivos. Bom, o primeiro, narrativo. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações dos personagens em um determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica e fábula. Como podemos ver aqui, eu separei esses aqui: romance, novela, crônica, fábula e lendas. São alguns tipos de gênero narrativo, gênero textual narrativo. E por que esses aqui são exemplos de gênero textual narrativo? Porque ele geralmente é escrito em prosa e nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos, que é uma característica do texto narrativo. Agora vamos passar para o texto descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. E sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e suas qualidades de algo. Ou seja, se a gente for ver aqui a estrutura descritiva, então essa descrição apresenta passos para a construção, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no caso, na introdução, apresentação do que se pretende descrever, desenvolvimento, caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. Já na conclusão é a finalização da apresentação e caracterização de algo, como foi visto aqui, o texto descritivo. O terceiro, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, daqui a seguinte informação: o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes: a apresentação do tema e a explicação da tese. Tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca do tema proposto. Então, como diz aqui, dissertativo argumentativo. Argumentações, ou seja, o leitor tenta se propor argumentos, explicações sobre a opinião dele sobre o texto.
como vemos aqui em características. Esse tipo de texto consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações, à medida que é dissertativo, bem como seu objetivo central reside na formação de opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo. É um argumento em que o leitor tem sobre o texto. Vamos lá. Expositivo. Os textos expositivos são aqueles que expõem informações sobre um determinado objeto ou ainda um fato determinado. Trata-se de um texto usado para apresentar informações como descrição, assim como características, permitindo que o leitor identifique de forma bastante clara qual é o tema central do texto. Se formos ver aqui em características sobre a exposição, um tipo de gênero textual, é um tipo de discurso cuja principal finalidade é transmitir informação. É uma das formas de expressão próprias dos textos didáticos. A finalidade de transmitir informação pode concretizar-se de modos muito distintos, seja na língua oral, seja escrita. Então, o texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia, e deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Uma parte aqui mais resumida sobre o texto expositivo. Bom, o texto injuntivo, que indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propaganda. Sua função é transmitir para o leitor mais do que simples informações, que visa sobretudo instruir, explicar, todavia, sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. Ou seja, não é o que convence por argumentos, ele apresenta informações concretas sobre o produto. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou estar aqui ensinando sobre ciências, a disciplina de ciências, com o tema reprodução. O vídeo deve sair na segunda o vídeo sobre reprodução. Então esse foi o vídeo, gênero textual. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.